Os conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e têm a função de zelar pelo cumprimento dos direitos do público infanto-juvenil. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante que envolve a responsabilidade de toda a população do nosso país. No dia 1º de outubro, em diversas cidades do Brasil, vai acontecer as eleições para o Conselho Tutelar. E você, de casa, pode votar pelos conselheiros da sua cidade. Sabe a importância do seu voto? Não? Para falar sobre isso, a gente recebe o promotor de justiça da Vara da Infância e Juventude de Taubaté, Manuel Monteiro, e a conselheira tutelar Matilde Alves. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Muito boa obrigado. tarde. Boa Prazer estar tarde. aqui. Boa tarde. Obrigado. É muito legal a gente falar do tema. Eu falei para o Gui que eu achei muito pertinente, porque muita gente sabe que existe nas cidades, mas não sabe a função, como acontece e das nossas responsabilidades, não é? O que é o trabalho de um conselheiro tutelar, Manuel? Na verdade, o Conselho Tutelar ele é um órgão que foi criado com o ECA em 1990 e até agora, passados já aí anos, não é? Atingiu a maioridade, mas muita gente ainda não percebeu o que de fato faz. A ideia do Conselho Tutelar é ser uma porta de entrada das denúncias envolvendo crianças e adolescentes em situação de risco e, ao mesmo tempo, dar encaminhamento para essas denúncias para os órgãos responsáveis para resolvê-las, né? Seja a assistência social, a saúde, a escola ou o próprio Ministério Público. Basicamente, essa é a função do conselheiro tutelar. E o que é necessário fazer para ser um conselheiro? A cada 4 anos, nós temos essa eleição. Ela é no ano seguinte à eleição presidencial, no primeiro domingo, não é? E cada município tem o seu conselho municipal da criança e do adolescente e esse conselho organiza essa eleição. Então, as pessoas 6 meses antes da eleição, elas se inscrevem, têm os requisitos de idade, de experiência na área da infância e juventude. Então, não é qualquer pessoa, de fato, uma formação precisa ter, para isso. na verdade, uma experiência. Tá. Você não precisa ser formado, mas ter trabalhado na defesa ou junto a crianças e adolescentes. Então, não pode ser um aventureiro chegar lá e querer ser conselheiro tutelar. Passando esse processo de escolha, há uma campanha e, no dia da eleição, como uma eleição normal, os 5 mais votados integram o conselho. Existem cidades que têm mais de um conselho. Taubaté, por exemplo, tem 2 conselhos, então 10 conselheiros são eleitos. E existe uma prova que tem que ser feita ou não precisa? Cada cidade resolve isso da sua forma. Há cidades que sim, há cidades que não. Porque apesar da eleição ser nacional, cada cidade, no seu âmbito e na sua peculiaridade, decide o que é melhor. Às vezes, em Taubaté, por exemplo, a prova existe, é aplicada, em outras cidades não, porque aí depende da realidade de cada município. Que interessante. Matilde, por que você decidiu ser conselheira e há quanto tempo? Então, eu sou conselheira tutelar, estive conselheira no primeiro conselho de Taubaté. Que foi a primeira. E sim, Nossa. o estatuto foi criado, né, em 1990, Taubaté com 10 anos de atraso, infelizmente, no ano 2000 começou o primeiro conselho tutelar. Eu fui eleita em 1999 e foi muito bacana, porque eu sempre fui envolvida na área da criança e do adolescente, né? Sempre gostei muito de trabalhar com essa faixa etária. Fui escolhida a segunda conselheira mais votada, né? Estive 2 mandatos. Que é de quanto tempo? Anteriormente era de 3 anos. Então eu fiquei 6 anos, de 2000 até 2006, né? Hoje não, hoje é 4 anos, certo? Houve uma alteração e o mandato é de 4 anos. Mas eu fiquei 2 no primeiro mandato de Taubaté. Então há quem me chame lá em Taubaté de Dina, né? Eles brincam comigo. Aí ela é a dinossauro do conselho. Falei, Dina. Uma baita experiência, né? Não é? E pensa, porque desbravou, né? Sim. Iniciou assim. E é um trabalho, quando as pessoas falam, é um trabalho árduo, porque vocês não têm horário, não é? Você tem que estar disponível o tempo todo. Como que funciona? Nós trabalhamos hoje, anteriormente não. Era com o que tínhamos no começo. Quando iniciamos, para dizer para você, a gente não tinha uma sala, tá? Nós não tínhamos sala, não tinha telefone, não tínhamos carro, nós não tínhamos nada.
Foi acontecendo, né? Foi uma construção. E é uma construção que houve um avanço. Ainda não chegamos a 100%, eu espero um dia falar de uma outra forma, mas hoje teve esse avanço que nós consideramos, né, um sucesso muito grande para o Conselho Tutelar de Taubaté. Nós temos em Taubaté hoje 2 conselhos, então um atua na região alta, o outro na região baixa, certo? Temos a nossa sede, né? Nossa sede própria, daí tem o carro, tem o telefone. Nós atendemos plantonistas do dia. Por exemplo, ficam 2 na sede, tanto do 1 quanto do 2, e atende os munícipes na sede. E no plantão, que é o sobreaviso, fica um conselheiro por dia, tá? E esse atende toda a demanda do município pelo celular. São as mais graves, são as mais urgentes. As demais são atendidas na sede. E como que funciona o Conselho Tutelar? Ele é através de denúncia, o Ministério Público entra sendo mais ativo, o vizinho denuncia algum problema com a criança, a escola denuncia, como é que ele funciona? Ele é ativo ou ele espera uma denúncia? Como que funciona? O Conselho Tutelar, ele trabalha em cima de denúncias, né? E o conselheiro, ele recebe essa denúncia por meio do Disque 100 ou pelo próprio telefone da sede e do plantão, né? Cada município tem o seu plantonista, cada município tem o seu telefone. E quando nós recebemos na sede, nós avaliamos se é grave para aquele momento a criança ser atendida. Aí o plantonista é acionado e vai. Muitas vezes, no momento que precisa até da retirada da criança. E aí imediatamente. Acontece, por exemplo, doutor, de repente, dependendo da situação, chamar, sei lá, polícia, reforço. Como que é decidido isso? Exatamente. A situação é que vai ditar o que é necessário. Há casos em que é necessária a intervenção policial, há casos em que uma boa conversa de um conselheiro preparado, já com experiência, resolve a situação, e há casos até que tem que ser levado ao próprio judiciário, para o juiz determinar, eventualmente, uma retirada forçada de uma criança ou de um adolescente. Todas as alternativas estão abertas, não é? Não existe uma fórmula fixa, determinada. Aquilo que a dona Matilde falou se repete em todos os municípios do Brasil, é uma evolução constante, tanto na estrutura como no modo de trabalho, porque a sociedade ela evolui, então todo mundo que trabalha com a sociedade também tem que evoluir. Então a sociedade vai puxando a evolução do Conselho Tutelar, do Ministério Público, e assim a gente consegue. Aí, o ideal é sempre resolver o problema de forma consensual. Chegar lá com o pai, com a mãe, com o responsável, ver o que está acontecendo, tentar entender, escutar o outro lado, que é muito importante, e aí tentar uma solução consensual que proteja efetivamente a criança e o adolescente. E quais são os casos mais comuns de acontecer? Porque eu lembro muito que as crianças, os adolescentes ficavam até falando, final de semana o conselheiro vai trabalhar muito, né? Como que acontece? Ou na escola, por exemplo, às vezes dos professores observarem alguma coisa com a criança, quais são os casos mais comuns e mais difíceis, de repente, de ser trabalhados, por exemplo? A escola, dona Matilde pode falar melhor, mas a escola é o grande parceiro do Conselho Tutelar e do Ministério Público. Porque a criança está todos os dias da semana, os 5 dias da semana na escola, uma boa parte do dia, às vezes a maior parte mais do que com o próprio pai, a mãe ou o responsável, e aquela percepção que o professor tem, que ele também tem essa vocação de entender, de olhar, aquele olhar especial para aquela criança, pode ser uma grande porta de entrada. Aquela percepção que ele tem é levada à conselheira tutelar ou ao Ministério Público, e daí você deflagra esse processo de, vamos dizer, de investigação, de apuração da situação de risco. E todo tipo de situação, por exemplo, que seja entre relacionamento de pais, envolvimento das crianças com, de repente, com drogas, isso tudo cabe? Tudo? Não. A escola é uma porta de entrada para violência doméstica, tá? Essa criança chega com hematoma. O responsável ali, que viu, ele não pode ser omisso. Ele tem que nos acionar. Ele não pode ser omisso. Não pode falar assim, não vi, hoje eu não estou afim. Ele tem obrigação ele de, tem uma obrigação de reportar o Conselho Tutelar. Sim. Então, violência sexual.
O que acontece? Nós estamos aí com uma grande demanda, viu? Parece que não, mas está muito perto da gente. Aí o que acontece? Essa criança ou adolescente, ele sempre tem um professor da sua confiança. Ele sempre tem alguém ali que ele vai chegar um momento e vai contar. E esse professor, seja quem for, um coordenador, ele não pode se calar. Ele tem que nos acionar, certo? E aí sim entra o conselho. Agora, o que outra coisa importantíssima? A baixa frequência, né? A evasão escolar, certo? E a defasagem. Isso é muito importante, eles têm que informar também o conselho. Imagine a nossa cidade do tamanho que é, quantas escolas tem, quanto trabalho nós temos, muito né? trabalho. Aí quando chega esses ofícios para nós vamos olhar e vamos falar, mas isso é uma baixa frequência. Não. Você não sabe o que tem por trás de uma baixa porque frequência. Não foi, né? Porque não está indo, porque não está certo. frequente. E aí entra o Ministério Público nessa também? Com certeza. O Conselho Tutelar, ele transfere isso para o Ministério Público? Ou o Conselho Tutelar, ele tem autonomia, por exemplo, de tomar alguma atitude mais drástica? Vamos imaginar uma escada. Tá. Há algumas situações em que o próprio Conselho Tutelar resolve e ele tem esse empoderamento, ele pode advertir, ele pode encaminhar, ele pode requisitar serviços e num degrau mais alto, dependendo do que se precisa, afastar uma criança, por exemplo, daquela convivência, aí ele pede o auxílio do Ministério Público, que aí a demanda vira judicial. O Ministério Público leva em juízo aquela pretensão, né, aquele pedido para poder resolver. Ai, deve ser um trabalho bem desafiador. É desafiador, né? Mesmo. Nossa. Mas é muito bacana, né? Eu até chamo a atenção. Olha, não vamos deixar nenhuma baixa frequência sem olhar com o mesmo cuidado do que uma denúncia que chega já contando tudo. Porque sempre por trás tem coisa muito séria. E sempre, né? vai dar algum sinal, né, Matilde? Vai dar algum sinal. Vai iniciar com a falta da escola, Isso. vai iniciar com desinteresse de algo, ou a criança dorme muito em sala, né? Porque em casa tem medo de dormir. Sim. Enfim, sempre vai ter algum motivo para você Mas analisar, você né? sabe, o que eu acho muito bacana é quando o colegiado trabalha junto, sabe? Um conselheiro se comunica, o diálogo entre, sabe, a conversa, e aí sim chegamos num consenso, aí sim o melhor vem para a criança. Isso acontece muito, Que bom. né, no nosso colegiado. Quando a gente fala da nossa responsabilidade como cidadão, Manuel, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente fala da eleição e as pessoas falam, mas quem pode votar? Eu posso votar? Quando? Como que eu posso fazer isso? Qual a nossa responsabilidade? A gente tem que encarar, apesar da eleição ser facultativa, ou seja, opcional você ir votar ou não, mas você está prestigiando um órgão que cuida do futuro da nossa sociedade. Crianças e adolescentes hoje são os adultos de amanhã, vão cuidar da gente na nossa velhice. Então é muito importante que um órgão como o Conselho Tutelar, que zela para que isso funcione, para que esse sistema funcione, seja prestigiado. Qualquer um pode votar, desde que seja eleitor naquela cidade. Você é eleitor, você vai lá, você não pode votar em outra cidade que você tem seu título. Você tem o seu título naquela cidade, você procura se informar. Os locais de votação não são os mesmos, geralmente são concentrados em 1, 2 ou 3, a depender do tamanho da cidade. Se informa antes, procura o Conselho Municipal, o próprio Ministério Público ou o próprio Conselho Tutelar, que você vai descobrir aonde é o local de votação, né? E lá você deposita seu voto no conselheiro de sua preferência, sempre pensando nisso, né? Que é uma grande responsabilidade ser conselheiro tutelar. Então, não é o seu amigo, não é o seu compadre, é aquela pessoa de fato que tem vocação para exercer essa tarefa. Porque é um trabalho desafiador, é um trabalho que exige um estado emocional muito grande, né? Porque você vê situações, né? Deve deparar com situações que são muito tristes. Sim. E eu acredito que também os conselheiros devem virar até, acho que aquela proteção de muitas crianças e muitos adolescentes. Né? É a confiança, Nós estamos não é? ali para zelar realmente, né? Pelos direitos violados dessa criança e desse adolescente. E aí, o que acontece? Eles acabam também contando com você, né? É muito bacana, porque você tem uma autoridade para ajudá-lo, mas você não precisa do autoritarismo. Você só tem que ouvir, né? O conselheiro tutelar, ele tem que saber ouvir muito, certo?
E aí falar na hora certa e coisas assertivas, certo? Exige muito de nós, exige bastante também de flexibilidade, de compreensão, certo? De empatia, uma série de coisas. E eu tô aí, né? Sempre gostei muito dessa área. Minha formação é em serviço social, mas não necessariamente para conselheiro tem que ter, certo? Mas eu sempre gostei muito dessa área. E agora estou deixando o meu mandato, né? Estou deixando, mas assim, é uma coisa que é passar cajado, mas eu nunca vou deixar de estar fazendo aquilo que eu gosto, de orientar, de estar sempre ajudando a criança e o adolescente. Quero trabalhar nessa área, continuar. Eu acho que é uma obrigação de todos nós, né? Cidadãos, não só de quem é do Conselho Tutelar, né? Exatamente. Proteção. Enfim, a proteção, né? É uma obrigação nossa também. E depois, quando você encontra essa criança na rua, certo? Ou esse adolescente já crescido, aí ele fala, mas foi a minha conselheira, sabe? Aconteceu isso na minha vida, a senhora participou. É muito bacana e gratificante. É bonito quando é possível transformar a vida, né, para o lado positivo. E a gente tem visto muito, a gente vai falar hoje ainda sobre isso, sobre a nossa saúde emocional, que são um dos maiores problemas que a gente tem hoje. E acredito eu que são os problemas que as crianças e adolescentes também têm em casa, né, e que vocês podem intervir de alguma forma e solucionar. Então, você que está em casa, olha a responsabilidade que a gente tem, né, e às vezes a gente esquece. Às vezes é muito fácil a gente cobrar das autoridades, mas o que a gente está fazendo para eleger as pessoas? O que a gente está fazendo para conhecer o trabalho das pessoas, não é? A gente é responsável por isso também, viu? Então, faça isso na sua cidade, saiba mais. Se você gosta também, se candidate, de repente, também para um conselho tutelar, não é, doutor? É isso mesmo. As portas estão sempre abertas e a ideia é essa mesmo, é a sociedade representar a própria sociedade nessa questão da criança e do adolescente. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Missão cumprida, Matilde. Meu Deus. Dona Dina, né? Podemos chamar assim também. Dona Dina, um grande Doutor, muito obrigada, viu? O prazer é todo meu. Obrigado. Prazer é Obrigado, nosso. gente. Você de casa ficou com alguma dúvida? Entre sempre no site da prefeitura da sua cidade para você saber um pouquinho mais e para ajudar também. Mas não esquece de olhar em volta assim, ó. Às vezes na rua tem alguém precisando de ajuda e você pode mudar a vida de alguém. Não é não, Léo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, viu? É isso aí, gente. Cuide. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Beijo pra Obrigado, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.